que são raízes quadradas, nós vamos escrever como expoente fracionário. Então, aqui, a raiz quadrada significa que tem um 2 aqui e um 1 aqui. Então, na hora de passar isso para expoente fracionário, fica 1 sobre 2. Isso vale para o y e para o x. Vamos fazer isso com todos os elementos aqui que tem raiz quadrada. Muito bem. Depois de fazermos isso, nós vamos derivar. Note que aqui nós temos dois quocientes. Né? Então, nós temos dois quocientes aqui. X elevado a meio sobre y elevado a meio. E depois aqui y elevado a meio sobre x elevado a meio. Para você derivar esses casos, nós vamos ter que usar a regra do quociente. Ok? Então, a regra do quociente, quando você tem uma função f dividindo por uma função g, isso daqui é a mesma coisa aqui. F' vezes g menos f vezes g' dividido por g ao quadrado. Então, nós vamos utilizar essa regra tanto no primeiro quociente, que seria esse daqui, como no segundo quociente. Muito bem. Derivando, então, o primeiro quociente, nós vamos derivar f. Então, vai ficar meio, que multiplica x elevado a meio menos 1, vezes a g. A g que seria y elevado a meio. Menos, agora mantemos a primeira, x elevado a meio, vezes derivada de y a meio. Então, vai ficar meio, que multiplica y elevado a meio menos 1. Tudo isso dividido por y elevado a meio. No segundo quociente, fazemos o mesmo procedimento. Então, derivamos aqui o y a meio, então vai ficar meio y elevado a meio menos 1, vezes x elevado a meio menos y elevado a meio. Vamos colocar aqui y elevado a meio, que multiplica derivada de x elevado a meio. Então, meio x elevado a meio menos 1. Dividido. Aqui, pessoal, tem que colocar o denominador, né? Ele fica ao quadrado. Ó. Observem aqui na regra do quociente. Então, aqui nós vamos colocar ao quadrado. E esse denominador aqui também vamos colocar ele ao quadrado. Ok? Então, fazendo... Deixa eu arrumar aqui. Colocar um 2 aqui embaixo. Ok, agora vamos simplificar tudo isso. Então, vai ficar... aqui dá para simplificar. Aqui também. Né? Aqui nós vamos fazer essa conta. Ó, vai dar menos meio. Ok? Aqui também faz a conta. Então, todos esses valores aqui nós já vamos fazer o cálculo. Tudo bem? Então, nós vamos ter... vamos colocar aqui. Ó. Então, vai ficar meio, que multiplica x a menos meio, y a meio. Vamos colocar aqui. Meio, que multiplica x a menos meio, vezes y elevado a meio. Ok? Então, nós fizemos a primeira parte aqui. Agora, mais... menos, né? Porque é a regra do quociente. Menos. Aí, agora, nós vamos colocar x elevado a meio, que multiplica y elevado a menos meio. Isso aqui vezes meio, porque nós derivamos também, né? Tudo isso daqui, então nós cortamos lá, vai dar sobre y, mais
Aí nós vamos colocar agora aqui, ó. Então, meio y elevado a menos meio vezes x elevado a meio menos, aí agora repete o y, deriva o x a meio. Então, x elevado a menos meio, isso aqui é igual a zero, sobre x. Muito bem. Vamos juntar aqui para ver se nós conseguimos simplificar alguma coisa. Então, no primeiro membro, nós vamos ficar com 1 sobre esse x elevado a menos meio, ele vai para o denominador. Então, vai ficar 2x elevado a meio. E aqui vai ficar y elevado a meio. Ok? Isso aqui menos. Aqui vai ficar 1 sobre 2y a meio, porque agora é o y que está com o expoente fracionário, x elevado a meio. Tudo isso aqui sobre y mais, que é a mesma coisa. Então, meio, x elevado a meio, y passou para baixo, fica com meio positivo. Menos, agora, meio, y elevado a meio, vezes x sobre x elevado a meio. Então, aqui igual a zero, tudo isso daqui sobre x. Vamos lá, fazendo o mínimo múltiplo comum no numerador, nós temos aqui que o mínimo múltiplo comum seria o 2, que é comum, né, de ambos, x elevado a meio, y elevado a meio. Então, nós tiramos o mínimo múltiplo comum desse termo e desse. Como 2 é fator comum, nós colocamos ele só uma vez no mínimo. Não coloca ele duas vezes. E aqui, desse lado, a mesma coisa. Tira o mínimo. Então, vai ficar 2y a meio x elevado a meio. Agora, nós vamos pegar esse denominador. Então, deixa eu só colocar aqui, já aproveitar. Então, isso aqui está sobre y, e isso aqui está dividindo por x. Aqui nós temos o igual a zero. Ok, agora nós vamos pegar isso aqui, vai dividir pelo denominador, você divide por ele, o resultado você multiplica. Ok? Então, esse é o procedimento que você vai fazer. Dividindo isso aqui por x elevado a meio, vai sobrar y elevado a meio, vezes ele mesmo. Então, aqui, y elevado a meio vezes y elevado a meio, você soma o expoente. Então, você vai ter meio com mais meio. Repete o y e soma o expoente. Então, vai ficar y. Né? Meio mais meio dá 1. Então, fica y com sinal 1. Agora, nós vamos pegar esse mesmo denominador, vamos dividir por isso daqui. Quando você divide por isso, vai sobrar x elevado a meio vezes x elevado a meio, vai ficar x elevado a 1. Desse lado, a mesma ideia. Então, nós vamos ter, dividindo aqui, vai ficar x, e dividindo aqui deste lado, então, nós vamos ter como resultado o y. Tudo bem? Percebam que os denominadores são iguais. Ó. Tá? Esse daqui, né, como é a multiplicação, eles são iguais. Tá? Então, é como se nós estivéssemos escrevendo tudo isso, né? Todo esse denominador aqui, e aí nós vamos somar esses valores. Então, vai ficar menos x com mais x dá zero. Y
com menos y, dá zero. Ok? Então, esse resultado aqui, ó, ele dá zero. E este resultado aqui também dá zero. Então, o resultado disso seria igual a zero, né? Porque nós vamos ter zero sobre alguma coisa, né? E depois zero sobre um outro valor. Então, vai ficar zero aqui, dividido por y, né? Por x. Então, o resultado seria igual a zero. Ok, pessoal? Até mais. Um abraço.